Estamos em um futuro depois de uma invasão alienígena que fez a humanidade ser forçada a se esconder em abrigos subterrâneos. Os líderes mundiais da Terra estão desesperadamente tentando manter as pessoas no solo. Só que tem um soldado que está prestes a descobrir toda uma conspiração por trás desse toque de recolher. This is VAX-7. Haven't heard from you in a while. Was worried about you. 50 e poucos anos depois do ataque de alguma coisa que ninguém soube explicar, toda a humanidade vive em abrigos subterrâneos chamados Exilian. Mas como nem todos os cidadãos respeitam as regras dessa bodega, Deselegante. sempre tem aqueles que se recusam a descer para os abrigos. Pensando nisso, as autoridades criaram um programa de treinamento para voluntários que desejam viver na superfície. Funciona mais ou menos assim. Uma pessoa comum só pode voltar para a superfície se tornando um soldado e cumprindo o período padrão de 100 dias. A tarefa deles é proteger a humanidade contra as ameaças alienígenas e conduzir os deslocados rebeldes para os abrigos. Dentro desses soldados tem esse loiro com cara de meio criado com a avó. O nome dele não é revelado, apenas sendo chamado de Sun-Won. Todos os soldados são tratados por identificações parecidas. Sun-Won completa seu treinamento obrigatório e embarca em um tanque viajando até o porto de Cerberus, onde deve cumprir seu turno. No caminho, os militares encontram pessoas correndo em direção aos abrigos. O mundo parece ter sido jogado ao caos. Os soldados desembarcam um por um à medida que chegam aos seus postos designados. E finalmente é a vez de Sun-Won. No entanto, o soldado não pode entrar imediatamente no abrigo, porque a porta está emperrada. Então ele sobe na torre de observação para entrar em contato com o comando. Assim que consegue entrar, o soldado passa por uma identificação de DNA através de um corte em seu dedo. O sistema detecta todo o seu histórico e assim se inicia o período de 100 dias. Sun-Won checa se está tudo em ordem, mas existem violações no sistema. Todas as câmeras estão funcionando e o fornecimento de energia está estável. A única coisa que parece violar os protocolos que ele recebeu é que, ao chegar ao posto, o soldado não encontra a pessoa que ele deveria substituir. Zeloso do jeito que é, ele reporta imediatamente ao comandante, que tranquiliza ele, falando que o soldado anterior precisou ser evacuado às pressas devido à sua condição de saúde. Por esse motivo, nosso protagonista foi designado a assumir o posto. Sun-Won é lembrado de todas as regras e que não deve deixar a zona de Cerberus. Afinal, o dever dele é zelar pela sobrevivência da humanidade. Eles fornecem a ele um código de acesso diário e ele também é instruído a entrar no abrigo por uma passagem secreta. Ele então dá uma andada pela área interna para se ambientar. Descobre que o quarto está vazio e sujo. Então dá uma pequena organizada no ambiente que ele vai chamar de casa pelos próximos 100 dias, organizando latas de comida, lustrando um copo e rolando uma fumacinha que ele tem direito a cada dia. A noite cai e Sun-Won sonha com crianças pulando e sorrindo. Só que o despertador interrompe seu sonho e informa que é hora de levantar e assumir seu turno. A cada dia que passa, o despertador informa quantos dias ainda faltam. Naquela ocasião, faltavam 99 dias. A vida do nosso querido Sun-Won se torna uma rotina bem monótona, bem parecido com a sua que está assistindo o vídeo que eu sei. Ele faz exercícios, toma uma ducha, verifica o território e se alimenta com aquela gororoba com textura de papinha de neném, gosto de ração e cor marrom, que não é uma das cores mais agradáveis para uma comida com essa textura e cheiro. De repente, enquanto ele se alimenta, um barulho estranho é ouvido de um canto da sala. Sun-Won, que está sempre alerta, tenta entender o que é. Um rato branco passeava por ali, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com o roedor, o animal entra pela tubulação e se vai. Os dias do protagonista vão se decorrendo com aquela mesma monotonia. Ele continua sonhando com crianças brincando e sendo acordado pela voz do despertador, que informa sobre o seu turno e quanto tempo ainda resta para concluir a missão. E aí ele pratica exercícios, chuveiro, comida e o único cigarro que tem direito. A companhia dele é o rato branco que está ali e parece não ter medo do protagonista. Faltam 87 dias para o fim do seu serviço. O soldado tenta capturar o rato com seu capacete, só que não consegue. De repente, o sistema emite um alerta relatando um ataque de alguma coisa contra os refugiados.
e que ninguém sobreviveu. Sun One ativa a verificação do sistema, mas não detecta nada de errado. Todos os círculos de defesa parecem estar intactos. Enquanto os dias passam, Sun One desenvolve uma amizade com o Rato Branco e começa a dividir a sua comida com o animalzinho. Uma vez, enquanto rondava sua área consertando uma câmera de vigilância, ele percebe alguma coisa se mexendo nos arbustos. Mesmo que os sistemas de defesa não acusem nada, Sun One vê indícios de que algo estava errado. Uma árvore estava totalmente arranhada e tinha marcas de pegada pelo chão, mas o que deixa ele desconfiado mesmo é um pássaro pendurado na árvore, e já sem vida, com um código de acesso que pertencia ao soldado anterior. A identificação do soldado era VAC 7. Ele volta para a base por causa de um alerta de emissões tóxicas. Quando chega lá, ele relata tudo o que aconteceu no posto do comandante, incluindo a descoberta do código, mas suas preocupações são descartadas pelo comandante. Sun One insiste em saber o que aconteceu com VAC 7. Só que o comandante continua dando respostas vagas e dizendo que o soldado anterior só adoeceu e estava se recuperando. Nosso protagonista sabe que tem algo de errado. De alguma forma, o comandante está muito otimista e ignora todos os sinais que ele comunica. Faltam 65 dias. A ONU adverte sobre o perigo e continua insistindo em manter as pessoas longe da superfície, porque a resistência contra um possível perigo é fútil. Um dia, Sun One sai novamente para o território, e depois de um aviso sobre emissões tóxicas, ele nota uma criatura desconhecida nas profundezas da floresta que rapidamente foge dele. De novo, ele relata, mas tanto o comandante quanto os dispositivos do anel de defesa não acusam qualquer coisa que possa ser movido para alarme. Sun, cada dia mais desconfiado, começa a investigar o abrigo, e como quem procura acha, ele percebe uma marca vermelha espirrada na parede, bem atrás de um armário. E pelo arranhão no chão, nosso protagonista conclui que o armário foi arrastado. Ele rapidamente o arrasta e se posiciona em frente à marca vermelha. Quando ele coloca o cano de seu armamento na boca, ele percebe que aquela marca é na verdade um indício de que o VAC 7 tirou sua própria vida. Sun One tá ficando cada vez mais desconfiado e querendo entender a verdade por trás daquele soldado desaparecido. Ele então vê uma câmera apontando para ele e decide conferir as gravações. Infelizmente, ele teve acesso negado a essa gravação em específico. É claro que ele ficou ainda mais empenhado em saber o que aconteceu. Por conta disso, ele decide arrombar o armário pertencente ao soldado antigo. Depois de conseguir acesso, ele descobre um caderno de desenhos e um radiocomunicador. Entre os desenhos, ele encontra um esboço de rato e também um mapa de Cerberus e de um ponto vizinho chamado Grun. Faltam 54 dias para o fim do trabalho de Sun One, mas por alguma razão ele não para de pensar no posto vizinho, o Grun. Ele quer estabelecer contato e tentar saber o que aconteceu com VAC 7. Com isso, um dia ele decide caminhar até lá, mas quando está prestes a atravessar o perímetro, o sistema de seu uniforme dispara um alarme sonoro e alerta que ele está cruzando o limite. Além disso, ele descobre do jeito mais doloroso que não pode sair da área do Cerberus. Isso porque um implante em sua perna começa a provocar uma dor insuportável. Sun One se vê obrigado a voltar, mas acaba tendo uma ideia. Subir até a copa de uma árvore e tentar enviar sinais em código Morse usando um pequeno espelho contra o sol, mas não deu certo. Parece que o Gran está vazio. Ao retornar ao seu posto, ele revisa as gravações de vídeo quando, de repente, os monitores começam a se desconectar. Antes que a energia se apague por completo, ele vê através de um monitor alguém ou alguma coisa bem atrás dele. Ele acende uma lanterna e persegue o suposto intruso. Ele até chega a atirar nas moitas do lado de fora do posto, mas não encontra nada. No máximo, consegue derrubar um ninho de corvo. Ele relata o ocorrido ao comandante, que promete enviar um técnico. Enquanto isso, ele tenta acessar os arquivos da câmera outra vez, só que não consegue. O próximo dia começa com um soldado se sentindo mal. Ele toma medicamentos e se corta acidentalmente enquanto lustrava seu copo de vidro. De dentro do armário, o radiocomunicador começa a tocar uma música infantil. E Sun One percebe que alguém do posto Grun está entrando em contato com VAC 7. Ele tenta se passar pelo antigo soldado, mas do outro lado a pessoa rapidamente percebe que não é o soldado.
Nosso protagonista tenta extrair informações sobre o falecido, mas a pessoa do outro lado não colabora, demonstrando estar com medo de compartilhar informações. A eletricidade falha de novo, e o soldado lembra sobre o especialista. O comandante então conta sobre um ataque a um posto onde ninguém sobreviveu. Por isso, alcançar postos distantes é muito arriscado. Vários dias se passam. Sun Wan começa a sair mais frequentemente. E um dia ele descobre uma mulher e uma criança se escondendo dele em uma caverna. Ele tenta convencer os dois a voltar para os abrigos subterrâneos, mas parece que eles estão com mais medo de Sun Wan do que qualquer outra coisa. O soldado tenta persegui-los, mas acaba atravessando os limites de Cerberus e é obrigado a voltar para que consiga parar aquela dor insuportável na perna. Ao retornar para o interior, ele ouve um aviso sobre várias pessoas perdidas em perigo. No entanto, agora, o soldado não tem certeza se eles querem ser salvos. Ele conversa cada vez mais com o rato, contando a ele sobre as crianças em seus sonhos. Acontece que a capacidade de sonhar se tornou coisa do passado. Aquela habilidade era sintoma de doença mental. Nosso protagonista frustrado continua tentando entrar em contato com seu vizinho, mas não recebe resposta. Uma noite ele se aventura pelo território e acaba caçando um enorme cervo que ele comeu ainda cru. Vamos ser sinceros, se fosse eu comendo aquela porcaria de comida enlatada, eu faria o mesmo. Acho que nem esse pobre rato branco aí escaparia da minha fúria. Sun Wan parece estar ficando com o juízo perturbado. Ele se comporta cada vez mais como um homem selvagem, atirando em alvos e caminhando sem o capacete pela área onde deveria estar protegido. Um dia ele faz outra tentativa de contato com Gran, enviando um sinal com o espelho, mas ainda não recebe resposta. No caminho de volta ele entra em uma zona de emissões tóxicas e, por estar sem proteção, acaba inalando gás tóxico que faz ele entrar em delírio. Mas mesmo tendo alucinações, ele vê uma criatura se levantar e fugir. Recuperando os sentidos, ele tenta transmitir ao seu vizinho a crença de que Vac 7 provavelmente está sendo mantido na floresta, mas a base de Graham permanece em silêncio. Quando faltam 14 dias para o fim do seu turno, o técnico chega ao posto. Ele relata um ataque que custou a vida de muitas pessoas. Enquanto ele fala, percebe a presença do rato branco e toca no assunto do Vac 7, dizendo que o homem estava com um psicólogo tão fraco que adotou aquele mesmo rato como animal de estimação. Sun Wan só ficou quieto observando o que o homem falava. Enquanto isso, o técnico conclui que o intruso do vídeo era só a sombra do próprio Sun Wan, provocada por uma falha na imagem da gravação. Mas, estranhamente, as câmeras do anel de defesa estão desligadas, mesmo que o soldado tenha acabado de verificar todas elas. Então o rato sobe na mesa e o técnico, totalmente hostil, dá um tapa no animal, jogando ele longe. O soldado corre para resgatar o rato que desmaiou com a pancada. Ele implora para que seu pequeno amigo sobreviva. Enfurecido com o técnico e com os comentários estúpidos dele, o soldado aponta a arma e ordena que desative a câmera interna e desbloqueie as gravações de vídeo do arquivo. O técnico se recusa. Por causa disso, Sun Wan acerta ele. Na melhor oportunidade, o técnico revida a agressão e os dois começam a brigar. Nosso protagonista sai em vantagem e faz o técnico compartilhar sua experiência de quando era soldado. Ele começa a dizer que seu helicóptero caiu no deserto. De todos os sobreviventes, só ele e seu parceiro permaneceram. O técnico continua dizendo que ele foi em busca de ajuda. E quando voltou, encontrou o segundo soldado sem orelhas. Só que acontece que a coisa que eles não sabem explicar afeta as pessoas através de um som ensurdecedor. O som era tão potente que fez o soldado cortar suas próprias orelhas para amenizar a agonia. Durante uma tempestade de areia, eles viram uma enorme sombra circulando ao redor deles, mas nunca entenderam o que era. Quando ele finalmente foi encontrado, seus pulmões estavam cheios de areia e ele tinha um catéter inexplicável na garganta. Depois de saber isso, Sun Wan tranca o técnico no abrigo, cuidando de seus ferimentos e relatando ao comandante que tudo estava em ordem. Depois ele descobre que pode acessar as informações de seu predecessor através de seu rádio. Finalmente ele consegue abrir as imagens de arquivo, o que deixa claro que Vac 7 realmente enlouqueceu devido ao esgotamento e ao estresse. Alguém compartilha essa informação com seu vizinho. O soldado está sobrecarregado de teorias da conspiração. Ele está convencido de que a liderança está enganando as pessoas com medo de alguma coisa que pode não existir.
Na visão dele, a missão de enviar pessoas ao solo é uma manobra para diminuir o consumo de recursos naturais escassos. Assim, enquanto os ricos e poderosos desfrutam do que sobrou, o resto da população nem percebe o que está acontecendo. Ele pede uma reunião com seu vizinho, que concorda relutantemente. Faltam 7 dias. Quando, ao ouvir outro anúncio do sistema sobre a coisa atacando, Sun-Wan fica furioso e destrói o alarme com o jarro onde o rato acabou de subir. Mas dessa vez foi ele quem tirou a vida do rato branco. Percebendo que eliminou seu melhor amigo, ele sai totalmente transtornado pela floresta. Dessa vez sem roupas, ele encontra a criatura monstruosa novamente. Mas logo perto dele estavam os chifres do cervo que ele caçou. Sun-Wan rapidamente ataca o monstro, mas quando ele se aproxima da criatura caída, percebe que era um homem fantasiado. E para surpresa dele, a tatuagem revela quem era a criatura. Era ele, Vect 7. Ele volta para liberar o técnico e conta a ele sobre a conspiração, convencido de que foram os contos de Vect 7 que estavam fazendo Sun-Wan ficar louco. Só que agora ele estava determinado a libertar as pessoas. O soldado exige saber onde o fornecimento de energia pode ser cortado, porque ele pretende salvar as pessoas desativando as linhas de defesa. O técnico está horrorizado, mas obedece ao nosso protagonista, que ultrapassa a barreira em direção ao Gran e corta os cabos fazendo o sistema desligar. Agora já dentro da base do Gran, ele vê vestígios de destruição. De repente, todo o campo é atacado por alienígenas, e Sun-Wan corre tentando escapar das criaturas. Por fim, ele consegue entrar por uma passagem até os abrigos subterrâneos, depois de errar várias vezes o código de acesso. Mesmo assim, nos momentos finais, o alienígena consegue alcançar Sun-Wan e se prepara para devorá-la. Enquanto isso, ao fundo, se escuta o sistema agradecendo pelos seus serviços. Esse foi o recap do filme de 2017 chamado Sun-Wan, o Soldado da Resistência. Espero que tenham gostado. Curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e deixe a sua nota aqui nos comentários. A minha é 8 de 10. Tô deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.